Iniciamos a Semana do Produtor Quer Saber com mais um trecho da interessante palestra do médico veterinário e professor da USP, João Palermo Neto, sobre resistência bacteriana aos antimicrobianos. Hoje, o professor fala das causas que levam à resistência e, entre elas, o erro de diagnóstico. Confira. Causas que levam à resistência. De modo geral, são estas aqui, né? Ou se usou o antimicrobiano de forma indiscriminada, demais, sem necessidade, na dose errada, pelo tempo errado, ou seja, más práticas clínicas de uso dos antimicrobianos. Ou errou o diagnóstico, era uma infecção viral e você tratou com antimicrobiano, ou você usou doses pequenas demais, subterapêuticas, ou duração do tratamento estava errado. É muito comum fazer erro quando você calcula, isso aqui principalmente em veterinária é importante, porque em veterinária você vai medicar a água de bebida ou a ração, porque é a única forma de tratar os animais todos de um plantel. E muitas vezes esses cálculos podem ser complicados e a pessoa errar, né? O uso de produtos piratas, da mesma forma que tem bolsas Vuitton piratas, tênis Nike piratas, também tem antimicrobianos piratas, né? Produzidos por aí. E perfil de resistência pode já existir em algumas regiões que levam, evidentemente, à ineficácia. Vamos falar um pouquinho do cenário atual. Vamos mudar um pouquinho e falar um pouquinho do que é que está acontecendo, né? Parece que há uma briga hoje, né, entre a sociedade e os produtores, porque nós temos uma necessidade hoje de manter, ao mesmo tempo, o meio ambiente, a saúde humana, o bem-estar dos animais e uma produção animal intensiva. E para algumas pessoas, aquelas pessoas que não têm um conhecimento mais científico, uma visão mais técnica, podem achar que, muitas vezes, para que você tenha uma produção animal intensiva, usando antimicrobianos, de alguma forma você vai prejudicar o meio ambiente, prejudicar a saúde humana e prejudicar o bem-estar dos animais, né? Esta é uma visão errada, né, pelo menos em relação ao moderno agronegócio, ao que se faz hoje em avicultura, que está absolutamente tecnificada em suinocultura. Quer dizer, claro que você pode usar, protegendo o meio ambiente, protegendo a saúde humana e protegendo o bem-estar dos animais. Não é outra a razão da união dessas pessoas em um grupo para tentar proteger os animais e a saúde humana do desenvolvimento de resistência bacteriana. Então, isso gera realmente esse aparente conflito, né? Será que, quando eu uso antimicrobianos em veterinária, antibióticos, eu prejudico a saúde humana? As pessoas têm essa visão, infelizmente, né? É uma visão errônea, cabe a gente esclarecer sempre que possível, né? Mas né? As pessoas, de modo geral, se você pergunta para os consumidores o que eles pretendem, né, eles querem alimentos seguros e meio ambiente seguro. E eles entendem seguro como livre de resíduos de bactérias resistentes ou não, ou de resíduos de antimicrobianos. Isso é o que eles querem, né? Não quero resíduo, não quero bactéria resistente. Eu acho que é um pleito importante, é um pleito que a gente não pode negar, isso não é um modismo, eu entendo, é uma tendência de mercado, como eu pretendo mostrar, mas a gente tem que esclarecer esses consumidores, porque muitas vezes o pensamento deles é errôneo. Por que isso acontece? Primeiro, porque há um aumento da expectativa de vida. Todo mundo quer viver muito. E para viver muito, o que é que a mídia diz para você todo dia? No jornal, na televisão, no Globo Repórter. Não passa 2 meses que não tenha um Globo Repórter dizendo alguma coisa a respeito. Para viver muito, né, você tem que ter uma alimentação saudável,
tem que fazer exercício. Hoje é moda beber água, né? Beber água, aliás, vou beber água, né? Né? Mas é moda, né? E as pessoas, então, querem viver muito. E elas não entendem muito bem o que é uma alimentação saudável. Elas querem uma alimentação que não tenha resíduo. Elas morrem de medo de estar ingerindo alguma coisa que tem um resíduo que ela não enxerga, ou uma bactéria que ela não enxerga. Né? Ela não entende que existe um sistema todo de proteção por trás que garante a ausência de resíduos em níveis prejudiciais ou a presença de bactérias. Né? Maior conscientização ambiental. Eu acho isso aqui, nos dias de hoje, absolutamente importante. A globalização das informações pela internet. E aí nós temos os fakes, né, as falsas notícias, e a chamado viralização das informações pela internet. Muitas delas mentirosas. Não custa lembrar o que aconteceu pouco tempo atrás em relação àquela problema da carne, né, que todo mundo começou a ver na internet divulgando que tinha papelão nas linguiças e nas salsichas. E até hoje ainda vem umas coisas dessa natureza, quando isso é absolutamente impossível. Né? A internet não tem crivo. Né? Isso é importante. As pessoas mais crédulas vão tomando como verdade. As ONGs que defendem os consumidores, nós temos uma ONG muito importante no Brasil, que é o IDEC, né? E é importante. Eu acho que a defesa que eles fazem é importante, mas muitas vezes eles se movem, quem sabe até com um pouco conhecimento daquilo que se faz dentro, por exemplo, da medicina veterinária, do ponto de vista técnico. E finalmente, isto aqui que eu acho, por isso que eu coloquei essa mãozinha ali, né? As pessoas têm uma ideia absolutamente errada de que tudo que é químico é tóxico e tudo que é natural é bom e não é tóxico. E a mídia faz isso todo dia. Ah, é natural, é bom, não é perigoso. Né? Isso vai para os inseticidas, isso vai para tudo. Né? Aparece aquelas famílias bonitas, todo mundo de branco ou de bege naquela casa branca, todo mundo saudável. Não é? E isso aqui é um perigo, né? Porque a gente sabe, desde Lucrécia Borgia, que foi a maior envenenadora da história, que os piores venenos são obtidos das plantas, né? Estricnina, o cianeto, o próprio digital, que é um medicamento mata, arsênico, são todos saídos da natureza. Né? E é interessante, você vai num desses mercados, modelo, e você vai encontrar seguramente uma casinha assim do lado, um cômodo, que está cheio de plantas de raízes, de sementes, de beberagens. Eu vi uma dessas no mercado modelo em Salvador, né, que fica na frente de um centro de convenções. Lá tinha uma senhora vestida de baiana, muito bonita, e ela curava de tudo, de unha encravada a calvície, né, de problemas de ereção a problemas de depressão, tudo na base de plantas, sementes e raízes. E aí, como quem não quer nada, eu passei do lado e vi uma garrafa de beberagem. Tinha pinga, tinha fumo, tinha umas outras sementes e tinha confrei. Confrei, se você esmaga e põe na pele, ele é anti-inflamatório. Se você põe no álcool e bebe, ele é uma das substâncias mais genotóxicas e cancerígenas que se conhece. Mas não tem problema, é natural, pode beber. Não é tóxico. Né? E aí, né, eu fico pensando, né, as pessoas morrem de medo do resíduo no alimento e vão comprar uma beberagem e tomam uma colherada todo dia. Não é? Quem controla, né, essas coisas? Não é? É uma boa pergunta que fica no ar. Mas, né, como diria o outro, a maré, eu fui buscar na internet, alimentar-se hoje em dia, uma troca contínua de energia com o mundo.
Manter-se vivo, saudade, lutar contra a morte e uma troca de amor com a natureza e com as outras pessoas. Curiosamente, ontem eu entrei na Bandeirantes e vi um programa chamado MasterChef. E a moça que estava lá, cozinhando, disse assim, cozinhar para mim é um ato de amor. Eu falei, opa, está na minha apresentação, não é? Hoje é mesmo, é uma troca importante. E aí? Do ponto de vista de resíduos, eu não vou tratar aqui porque nós estamos falando de resistência. Mas é preciso que vocês saibam que lá no GEGFA do Códex Alimentários, quando a gente calcula o chamado limite máximo de resíduo, são feitos estudos para verificar, no caso dos antimicrobianos, qual é a concentração que é capaz de exercer pressão de seleção sobre as bactérias do trato gastrointestinal humano. E como esse estudo é feito, o limite máximo de resíduo calculado para os antimicrobianos garante a segurança dos consumidores do ponto de vista de que o resíduo do antimicrobiano ele não tem concentração suficiente para induzir uma pressão de seleção na microbiota de alguém que ingerir esse resíduo com o alimento. Né? Então, isso aí é importantíssimo saber. Né? O cálculo da chamada ingestão diária aceitável leva em conta possível pressão de seleção sobre a microbiota intestinal humana. Esses estudos são absolutamente caros, mas são feitos e as empresas farmacêuticas veterinárias apresentam. E aí vem a minha pergunta, modismo ou tendência de mercado? Né? Essa questão toda de qualidade de alimentos. Modismo, aqui como exemplo, eu botei a paleta mexicana. Né? Quantas pessoas abriram negócios de paleta mexicana e estão falindo? Nós tivemos a onda do brigadeiro também, não é? Tem uma onda dos churros também, não é? Tudo isso é moda. Moda é imprevisível, tem curta duração, não tem significado, depende da época do ano. Evidentemente, na época da praia, tem músicas que são da moda. Passei uma semana em Salvador, a música da moda era Despacito, né? Tocava Despacito o dia inteiro em todos os lugares. Provavelmente daqui 6 meses ninguém nem lembra mais. Né? E o que é tendência? Né? Tendência realmente é algo que vem, que vem para ficar, né? Ela é durável, ela permite antever o que virá, oferece oportunidades e é previsível. E eu diria que esta visão que os consumidores têm de querer uma alimentação saudável, livre de resíduos e livre de contaminantes, é uma tendência. No meu entender, isto não vai desaparecer, só tende a aumentar. E aí, isto produziu uma cascata de mudanças, e tem produzido. Os consumidores, eles têm escolhido os produtos que compram, e têm escolhido, inclusive, os pontos em que vão consumir alguns alimentos. Se não tanto os brasileiros, pelo menos alguns no exterior. E essas pessoas de pontos de venda começam a fazer o seu marketing na tentativa de atender as demandas de alguns consumidores. E isto produziu um impacto sobre o uso dos antimicrobianos em produção animal. Porque alguns desses pontos de venda, como, por exemplo, McDonald's e Kentucky Fried Chicken, lá nos Estados Unidos, eles já disseram e cumprem, né, a partir desse ano de 2017, a carne de frango que eles usam vem de fazendas que não empreguem antimicrobianos durante a criação dos animais. Claro que McDonald's e Kentucky não estão fazendo isto aqui pura e simplesmente porque eles estão preocupados com a resistência bacteriana. Eles estão fazendo porque os seus consumidores assim exigem e porque isso é uma técnica de mercado. E, curiosamente, eu descobri outro dia algo que talvez os senhores também não saibam. Muitas dessas pessoas que têm amores pela natureza e que acabam sendo sozinhas, quando falecem, deixam as suas fortunas para algumas ONGs.
E essas ONGs estão comprando ações de McDonald's, Kentucky Fried Chicken e outras coisas. E tendo ações dessas organizações, elas têm um poder de fogo muito grande sobre o que elas estão fazendo, do ponto de vista monetário. E aí a questão é, né, será que essas ações vão acontecer para franquias existentes em outros países? Né? Tanto quanto eu ouvi outro dia de alguém ligado a Kentucky Fried Chickens, isto já está acontecendo no Brasil. Eles estão comprando de fazendas que se dizem de produtos orgânicos ou naturais. Ao mesmo tempo, há uma realidade que a gente não pode esquecer. Vejam o que eu mostro aqui. Anos e aqui número de antimicrobianos aprovados pelo FDA. Olha, de 83 a 87 para 2008, 2012, que foi a última informação que eu consegui, né? A gente observa claramente que o número de moléculas novas de antimicrobianos está sendo diminuída abruptamente. E se o número de moléculas novas diminui e as bactérias ficam resistentes às moléculas que existem, realmente a questão é preocupante. E aí, então, nós temos um outro tipo de pressão. Os agentes de saúde, médicos, assistentes sociais, os próprios veterinários, né, pressionam os legisladores. E aí, Ministério da Agricultura, Ministro da Agricultura, Ministro da Saúde, Anvisa, deputados, senadores, né, que criam leis que acabam impactando sobre o uso de antimicrobianos em produção animal. Né? Então, tanto a pressão dos consumidores de forma indireta, como os agentes de saúde e o legislador de forma direta, vem interferindo no uso desses antimicrobianos ou antibióticos na produção animal. Então, muitas leis, né, do ponto tanto nacionais como internacionais, respondem a essas demandas, restringindo o uso de antimicrobianos, em especial do uso dos aditivos em animais de produção. Vamos falar um pouquinho de legislação. Então, parece, né, que há uma percepção que é comum entre as autoridades dos diferentes países, e é uma percepção comum das pessoas que estão aqui também, né, de que é preciso reduzir o desenvolvimento da resistência. É preciso empregar medidas para isso. Que medidas? Medidas para melhorar a qualidade dos antimicrobianos que existem, para fazer a vigilância do uso dos antimicrobianos e da presença de bactérias resistentes. Nós não sabemos, de fato, se os senhores perguntarem, quanto é de antimicrobiano que se usa de um determinado grupo, por exemplo, em medicina veterinária. E sequer em medicina humana. Eu acho que existem esses dados. Diminuir o uso de antimicrobianos como aditivos é uma possibilidade. Implementar medidas para uso prudente, no meu entender, a mais correta e aquela que o MAPA tem batido mais em cima, e buscar alternativas ao uso dos antimicrobianos também é uma possibilidade. Vacinas, nós vamos ver depois. Lembrar que na Europa, desde o ano 2000, né, a Europa proibiu o uso de todos os aditivos, incluindo os aditivos antimicrobianos. Né? Mas os usos terapêuticos e metafiláticos são autorizados. Então, se uma molécula tem uso terapêutico e como aditivo, o que foi proibido é o uso como aditivo, não a molécula. A molécula continua sendo usada terapeuticamente. Né? É bom lembrar que, na Europa, os anticoccidianos são usados e continuam sendo registrados como aditivos. Nos Estados Unidos, em dezembro de 2013, eles tornam voluntária a remoção da indicação na bula da indicação do antimicrobiano para uso como aditivo. Então, a indústria farmacêutica pode, se assim entender, voluntariamente retirar da sua bula a indicação de uso aditivo daquele antimicrobiano.
embora voluntária, tanto quanto eu saiba, esta recomendação tem sido seguida nos Estados Unidos por pressão dos consumidores. Então, e também, né, pelo menos algum tempo atrás, né, não sei agora, mas na época do Obama, pelo menos se pretendia um alinhamento com a União Europeia, que não sei ainda se existe no dia de hoje, mas, de alguma forma, se pretende um alinhamento também com as políticas da União Europeia. O controle dos antimicrobianos, então, acaba se tornando também prioritário na América Latina, porque é preciso, de alguma forma, refletir sobre se deve alinhar ou não as nossas políticas com aquelas dos mercados que importam os nossos produtos, né? Algumas exigências já são feitas pelo mercado europeu, todos nós conhecemos, e elas acabam tendo de ser atendidas se nós queremos, de alguma forma, exportar para o mercado europeu. No Brasil, isso aqui todo mundo sabe, né? Cabe ao MAPA legislar, né, através do CPV, né, registro, fabricação, comércio e uso dos antimicrobianos. Hoje, os aditivos antimicrobianos e outras moléculas usadas como aditivos também são legislados no MAPA dentro do CPV. Antigamente, existia um lado só para aditivos, hoje não mais. E aí, o que nos reserva o futuro, né? E, de novo, né, não conheço essa moça bonita. Seria bom se eu pudesse consultá-la, né? Mas não sei, não a conheço, né? E teria um prazer enorme em conhecê-la. Mas, assim, não sei como fazer previsões no mundo de hoje, né? A gente vai tentar dizer alguma coisa, mas num mundo em que nós temos o Brexit, né? Nós temos um Trump lá nos Estados Unidos, nós temos o que está acontecendo no dia de hoje aqui em Brasília, né? Como é que nós vamos falar de futuro, né? Mas vamos tentar, né? Eu acredito que não se pode generalizar tudo, né? Mas uma coisa é verdadeira, né? Parece que esses princípios chamados de uma só saúde, que foram recentemente criados pela FAO, pela OIE e pela Organização Mundial de Saúde, para minimizar o avanço da resistência, no chamado Plano de Ação Global em Antirresistência Bacteriana, parece que este Plano de Ação Global é uma iniciativa que pegou e que tende a progredir dentro dessa área. Então, vamos falar um pouquinho dele. Ele propõe, então, o conceito de saúde única, né? Eles pretendem objetivos estratégicos para controlar a resistência, encaminhamentos de diferentes países, né? De tal forma a fazer um plano integrado, uma ação intergovernamental, e apresentaram um prazo de 2 anos, né? Que se extingue, então, no final desse ano, para que houvesse um compromisso em relação a esses planos, né? Basicamente, o conceito de uma saúde é esse: o uso de antimicrobianos em animais, terapêuticos ou como aditivos, o uso de antimicrobianos em seres humanos, terapêutico, o uso de antimicrobianos em agronomia e em outros pontos, portanto, no meio ambiente, acabam contribuindo, de alguma forma, para a resistência bacteriana. De maneira que você não pode controlar o problema de resistência tratando apenas do lado de veterinária, tratando apenas do lado humano e tratando apenas o lado do meio ambiente. Há que ter uma ação global que inclua o uso humano, o uso em veterinária e o uso dentro do meio ambiente. Basicamente, ele diz que a saúde das pessoas se relaciona com a saúde dos animais, que ambas populações afetam o meio ambiente e são afetadas por esse meio ambiente, né?
E diz também que precisa de haver uma abordagem colaborativa intersetorial. Olha que palavra bonita, né? Colaborativa intersetorial. Isso é importante, né? Para prevenir, detectar e controlar doenças e, inclusive, a presença de bactérias resistentes. Eu gosto disto, basicamente porque depois que isso foi criado, o número de acusações por parte de algumas autoridades de que a culpa da resistência era o uso dos aditivos em veterinária diminuiu substancialmente, uma vez que ficou claro que é um problema que depende de todo mundo, né?